Meu querido, a graça e a paz, que a paz do entendimento do Senhor esteja sobre o seu coração essa manhã. Esta semana eu preguei uma palavra no meu ministério que se encontra em Mateus 8, o qual vai dizer que Jesus desce do monte e naquele mesmo momento ele encontrou com um homem enfermo, com a lepra. No meio do caminho ele encontrou com um cinturão. E entrando em Cafarnaum, ele encontra com a sogra de Pedro, que estava com a febre. E naquele momento, aquele homem que estava com a lepra dizia: Senhor, eu sei que tu quiseres, tu pode me limpar. E o Senhor disse para ele: eu quero, e ele é limpo. O Senhor estende as mãos sobre ele e ele é limpo daquela lepra. E mais à frente ele encontra com o centurião diz a ele: Senhor, o meu servo está em casa. Eu sei que só uma palavra do Senhor há de curar o meu servo. E o Senhor disse assim: eu vou à sua casa. E o centurião disse: Senhor, eu sei que sob a tua palavra ele pode ser curado. E o que o Senhor disse para ele: vai no teu caminho. Imediatamente, quando aquele homem ele creu na palavra, só a palavra determinação, o servo foi curado. E já entrando em Cafarnaum, ele encontra com a sogra de Pedro, com a febre. Eu quase não vai me dizer, Rabi, que ela estava morrendo, mas eu creio que a febre estava bem alta. E quando o Senhor tocou naquela mulher imediatamente foi curada, limpa da febre. Imediatamente aquela mulher se levantou a servir Jesus. E continuando, ele entra num barco para atravessar o rio. Ele disse: passamos. Então ele determinou que vamos passar para o outro lado. Imediatamente aquela mulher, ela se levantou, ela se colocou no coração de servir ao Senhor de todo o teu coração e servir o Senhor com aquilo que podia. E depois que o Senhor entra no barco, aquele barco, ele sofre, ele encontra com uma grande tempestade. Naquele barco tinha pescadores, o qual Pedro era um pescador. E quem é pescador hoje em dia sabe que ele conhece o tempo, se está bom para chover, se está bom para pesca, se ele deve entrar no barco atravessar. Porque mesmo sabendo, ele entrou no barco, porque aquele dia o tempo não mostrou que estava para chover, que vinha aquela grande tempestade, mas entraram no barco. Mas no meio do caminho se encontrou com uma grande tempestade, o qual eles não esperavam. Senhor, Senhor, acorda. E o Senhor estava dormindo à proa do barco. Senhor, Senhor, acorda, não importa que perecemos. Ou então, seja, imediatamente o Senhor levantou e repreendeu os ventos. Agora eu pergunto, por que o Senhor não repreendeu o mar, ser um mar que estava revolta? Por que eles não pularam do barco? Pois eles entenderam que o melhor lugar para se estar era dentro do barco, junto com Jesus Cristo. Então imediatamente eu entendo. Ou seja, o melhor lugar para se estar é dentro do barco. E outra coisa, tem coisa que acontece no meio do caminho, Jesus nunca vai te dizer, senão você não vai ter coragem de entrar no mar. Então, ou seja, o que eu entendo que é tudo do meio do caminho. Vai acontecer para a sua vida, para a sua história. Mas tenha a certeza que o problema não era o vento, o mar. O problema não era o mar, o problema era o vento. O vento que estava revolto, ou seja, ele levantou e repreendeu o vento, o qual disse àqueles discípulos: que homem é esse que até o vento e o mar obedecem? Meus amados, o mar não obedeceu, mas o vento obedeceu à palavra do Senhor, porque o problema não era o mar, não eram as águas. Então o que eu quero que você entenda, o problema, muitas das vezes, não é o seu problema, não é a adversidade, talvez é você que está eu falo assim, negligenciando a palavra de Deus, ou seja, não confiar na palavra que foi determinado. Passamos para o outro lado, você vai vencer, você é mais do que vencedor. Amém? Eu te abençoo com esta palavra em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Pai, que a graça do Filho e do Espírito Santo seja sobre sua vida esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.